E se eu te dissesse que Gollum estava prestes a virar algo muito pior do que um Nazgûl? Aqueles ladrõezinhos nojentos, eles roubaram ele da gente. Gollum não estava só enlouquecendo, mas evoluindo para uma coisa nem viva nem morta. Venha pra Sméagol. Venha, Frodo! Afaste-se! Afaste-se agora! Hoje você vai descobrir o lado mais macabro, mais sombrio e mais escondido da história dele. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente tudo o que você achava que sabia sobre Gollum. Nós precisa do precioso. Muita gente vê Gollum só como aquele ser triste, chorando pelo precioso. Mas a mudança de Sméagol tem um lado muito mais sombrio do que aparece nos filmes. Quando ele aparece pela primeira vez em O Hobbit, ele já está completamente deformado, mas os escritos posteriores mostram que a queda dele começou muito antes de pegar o anel. O povo dele, os hobbits da margem do rio, não eram iguais aos hobbits pacíficos que a gente conhece. Eles viviam perto dos campos de clareira, num ambiente mais duro, e tinham hábitos que os outros hobbits achariam estranhos. Tolkien comenta que eles já eram mais abertos a comer carne, incluindo peixes que pegavam com as próprias mãos. Parece pouco, mas isso virou a base do apetite que depois dominaria Sméagol por inteiro. Quando Déagol achou o anel no rio, bem no dia do aniversário de Sméagol, algo dentro dele acordou. Algo que nunca tinha sumido de verdade. O assassinato que veio logo depois não foi um momento de loucura do nada. Foi só o estouro de um lado dele que já estava crescendo fazia anos. Tolkien disse que algumas pessoas são mais frágeis à influência do anel, e Sméagol era exatamente esse tipo. Depois da morte de Déagol, o comportamento de Sméagol já indicava o que seriam os próximos 5 séculos da vida dele. Ele não fugiu na mesma hora, voltou para casa e começou uma espécie de limpeza para esconder o seu segredo. A avó dele, que o criou e conhecia seu jeito como ninguém, percebeu a mudança e foi a primeira a desconfiar daquela coisa estranha que Sméagol estava escondendo. E foi aí que o pior aconteceu. Tolkien explica que o anel não cria maldade do nada. Ele só aumenta o que a pessoa já tem dentro dela. Em Sméagol, isso significou aumentar o egoísmo e a crueldade que ele já tinha guardado. A morte da avó foi planejada, feita com calma, só para proteger o segredo dele. Quando Sméagol fugiu para as Montanhas Nebulosas, ele já tinha cruzado uma linha sem volta. A escuridão que ele levou para aqueles túneis era tanto dele quanto do Anel. Os povos livres da Terra-média se preocupavam com Mordor, mas nos túneis das montanhas, um tipo diferente de predador passou a existir. Os goblins que viviam ali começaram a temer barulhos de passos molhados em corredores vazios e sons estranhos que vinham de fendas onde ninguém deveria caber. Tolkien escreve que Gollum não sobreviveu só pegando restos. Ele caçava mesmo. Filhotes de goblins que se afastavam demais simplesmente sumiam e só sobravam uns ossinhos limpos e pequenas bugigangas goblins que Gollum guardava como troféu. E esses ataques não eram por necessidade, mas por prazer. Alimentavam a fome física e também a necessidade psicológica que ele tinha de dominar e destruir o que ainda era inocente. A mudança na alimentação mostra como ele mesmo se afastou de qualquer coisa que lembrasse o passado.
Antes, Sméagol comia peixe porque seu povo comia. Depois, Gollum passou a preferir carne crua, porque cozinhar lembrava demais o mundo civilizado que ele queria esquecer. Com o tempo, Gollum ficou cada vez mais esperto nas caçadas. Aprendeu a imitar a voz de filhotes de goblins perdidos para atrair outros. Entendeu como as famílias goblins funcionavam e atacava sempre os mais indefesos, evitando quem pudesse oferecer perigo. Ele se transformou num ser que não era só das trevas. Ele era as trevas. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais perturbador. Gollum nunca ficou burro. Mesmo depois de toda a sua queda, a inteligência dele não sumiu. Pelo contrário, ficou ainda mais afiada pelos séculos caçando no escuro. Gollum ficou tão acostumado a viver entre goblins que ele conseguia entender o jeito deles, prever como iam se movimentar e até usar a forma como eles organizavam seus grupos para atacar na hora certa. Quem conseguiu sobreviver a um encontro com ele não o descrevia como um monstro sem noção, mas como algo pior, uma criatura que pensava, calculava e parecia sentir prazer real em assustá-los. Esses relatos que foram passando de geração em geração entre os goblins, como Tolkien comenta nas suas notas, mostra Gollum como um caçador que gostava tanto do medo quanto da carne. Quando Bilbo acabou entrando naquele território, Gollum já tinha passado 5 séculos aperfeiçoando seu jeito cruel de caçar e torturar. O famoso jogo de enigmas não era para passar o tempo ou por costume, era a maneira que Gollum usava para brincar com a sua presa, para deixar o terror durar mais antes do final que ele já tinha repetido centenas de vezes nas mesmas águas escuras. E quando os servos de Sauron finalmente capturaram Gollum e o levaram para Barad-dûr, acharam que estavam entregando uma criatura fraca, quebrada por décadas de isolamento. Mas o que eles realmente colocaram nas mãos de Sauron era algo muito mais complicado. Uma mente dividida por escolhas ruins que se acumulavam há séculos, bagunçada de um jeito tão confuso quanto a própria terra de Mordor. O Senhor do Escuro puxou cada lembrança escondida, cada culpa, raiva e fome reprimida, analisando tudo com frieza. Sauron não queria só destruir o espírito de Gollum, ele queria entender cada canto daquela mente quebrada. E quando Gollum saiu de Barad-dûr, ele já era alguém que vivia numa guerra interna constante. Várias vozes brigando dentro dele. O que tornava tudo ainda mais perigoso é que Sauron percebeu que esse estado quebrado fazia Gollum ser mais útil, não menos. Uma criatura com várias visões diferentes podia agir de formas que um monstro comum jamais conseguiria. Ele podia parecer um guia dócil enquanto, ao mesmo tempo, outra parte dele planejava uma traição. Não por malícia consciente, mas porque diferentes pedaços de sua mente realmente acreditavam em intenções diferentes. Cada decisão que Gollum achava que tomava por conta própria já fazia parte dos cálculos de Sauron. Quando ele encontrou Frodo e Sam, conseguiu sentir gratidão verdadeira por terem poupado a sua vida e, ao mesmo tempo, planejar como poderia matar os dois. Isso não era falsidade, era o resultado de uma mente totalmente desmontada e remontada, seguindo o molde de Sauron, transformando Gollum numa arma que parecia uma vítima. O anel sempre foi como um parasita para seus portadores, mas com Gollum isso chegou ao extremo.
Bilbo tinha essência suficiente para resistir um pouco. Frodo carregou o anel por menos tempo, então não chegou a ser destruído por completo. Já Gollum entrou numa espécie de equilíbrio doentio. O anel sugava a energia dele, enquanto ele usava o poder do anel para continuar vivendo daquele jeito corrompido. O corpo de Gollum mudou por fora justamente por causa desse desgaste por dentro. Os olhos enormes de Gollum não era só um jeito de enxergar no escuro. Com o tempo, eles viraram quase como sensores pelos quais o anel conseguia perceber o mundo. E aqueles dedos compridos não eram só o resultado de séculos rastejando pelos túneis. O corpo dele foi se moldando para servir melhor ao poder do anel, sempre que ele o colocava no dedo. O mais assustador é que essa relação podia durar para sempre. Diferente de outros portadores que acabavam destruídos, Gollum encontrou um tipo de equilíbrio doentio. O anel tirava apenas o necessário para se manter funcionando, mas deixava um pedaço de essência dele vivo, o suficiente para ter um hospedeiro perfeito. Ele deixou de ser alguém e virou uma espécie de suporte biológico para um mal antigo. E o pior, ele conseguia imitar qualquer voz. E não era falsificação, era como se ele virasse a pessoa por alguns instantes. Durante a subida final para a Montanha da Perdição, ele já era capaz de imitar o Frodo, a ponto de enganar qualquer um. E tem mais, o corpo do Gollum estava sendo reconstruído. As anotações de Tolkien deixam claro, o anel mexeu no corpo de Gollum. E não foi só ele se adaptou à caverna, foi manipulação, mutação guiada, quase como um projeto de laboratório. Olhos enormes, feito para enxergar magia, presenças invisíveis, itens encantados, dedos longos, criados para canalizar melhor o poder do anel, coluna torta, ajustada para ele se mover como uma criatura de cavernas, sistema digestivo modificado, ele comia coisas que matariam qualquer ser vivo, nervos novos conectados diretamente à consciência do anel. Gollum deixou de ser um hobbit deformado. Ele virou uma nova espécie criada pelo anel. E tudo isso aconteceu devagar, tão devagar que ele nunca percebeu. E sobre o que Gollum se tornaria no futuro, um novo tipo de espectro. Essa é a parte que Tolkien deixou escondida, e é, de longe, a mais assustadora. Gollum não estava só ficando mal, ele estava sendo preparado para virar algo além da vida e da morte, assim como os Nazgûl, mas pior, ele estava a um passo de virar um espectro do anel, não um dos 9, algo novo, algo mais perigoso. Ele manteria parte da personalidade original, parte da memória, parte da astúcia, mas ganharia poderes espirituais que fariam os Nazgûl parecerem aprendizes. Ele seria perfeito para assassinato, espionagem, infiltração. Um monstro invisível, impossível de matar, com séculos de experiência, seguindo hobbits e caçando gente. E Tolkien deixa claro, nos últimos meses o processo estava acelerando. Sam achava que Gollum estava só cansado e faminto, mas na verdade seu corpo estava sendo desmontado aos poucos e substituído por algo não vivo. A morte dele foi uma redenção distorcida. A queda na lava não só destruiu o anel, destruiu o espectro que estava prestes a nascer. Se Gollum tivesse sobrevivido mais algumas semanas, talvez dias,
a Terra-média teria enfrentado um mal que nem os Nazgûl poderiam competir. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Nós devia torcer o pescocinho dele.